Quando nós discorremos aqui no capítulo 3 do pregador Salomão, nós aprendemos que ele foi o autor e o escritor deste capítulo, não, todo o livro. Mas nesse capítulo, quando você começa a discorrer sobre ele, ele começa a nos ensinar que há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E ele começa a dizer que há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo, ou seja, de você viver, mas há tempo um dia que você vai morrer. Há tempo de você abraçar, mas há um tempo que você vai afastar-se de abraçar. Há um tempo de ajuntar pedras, e há um tempo, ou seja, de espalhar pedras. E ele começa a discorrer dessa forma, nos ensinando que há um tempo para todas as coisas, para todo o propósito. Então o propósito de Deus é nos ensinar que você, estando na igreja, estando na presença de Deus ou não, vai ter um propósito. Mas para quem está na presença de Deus, aí, ou seja, é mais especial, porque o propósito de Deus é enxugar as lágrimas de quem está chorando. O propósito de Deus é ressuscitar quem está morto. O propósito de Deus é restaurar e curar quem está doente. E se você veio aqui, dependente ou não, ou seja, de que você está passando, entenda isso. O propósito de Deus nesse tempo, nessa noite, é levar até você a razão para você viver sobre essa terra, servindo a Deus. Ele te cura, ele te restaura, ele enxuga as tuas lágrimas, o teu pranto, para fazer você vencedor e você vencedor. É bom ouvir palavras de vitória, palavras de autoajuda. É bom ouvir, ou seja, promessas a qual Deus nos dá sobre a vida de Salomão, um homem a qual as tuas mãos não derramaram sangue. Sobre ele estava a incumbência de levantar um dos maiores templos, ou seja, o maior templo, a qual foi feito de ouro, a qual foi feito de prata, a qual foi feito, ou seja, um belo templo, a qual foi o templo de Salomão. Sobre ele estava essa responsabilidade, porque Davi, o teu pai, ele era um homem, ou seja, a qual derramou muito sangue. Você conhece de qual e saltear essa história, mas entenda e compreenda: Salomão teve um reinado de paz. Foi um tempo a qual ele reinou de paz. Mas quando se trata de um tempo, quando se trata de propósito, no capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deus não te chamou só para passar por momentos felizes. Deus não te chamou só para passar por momentos, ou seja, caminho de flores. Deus te chamou para você desviar dos laços e das armadilhas. E sobre a vida de Salomão não foi diferente. Foi um homem que o coração dele estava nas mãos de Deus. Ele tinha riqueza, ele tinha sabedoria, ele tinha um reinado de paz. Mas quando ele se entregou e o teu coração começou, aleluia, ser deixado nas mãos de Deus para estar nas mãos das mulheres, então ele começou a idolatrar, ele começou a profanar, ele começou a pecar, ele se esqueceu de Deus. E Deus então começou a deixar ele sentir as tristezas da vida, pois esse tempo de amargura desceu sobre a vida de Salomão. E não é diferente quando você deixa a presença do Espírito Santo, quando você deixa a casa do Senhor, quando você deixa de ouvir a mensagem que te santifica, que te restaura, e começa a querer sobre aquilo para o teu bel prazer. Ele se esqueceu dos mandamentos, ele se esqueceu dos estatutos, ele se esqueceu de toda a lei, e o coração dele começou a andar longe. E no capítulo 11 de 1 Samuel, segundo, se eu não me falha a memória, Crônicas, melhor dizendo, vai dizer que ele teve 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres, a qual elas o seduziam e enganavam, a qual elas servia aos deuses que era Baal e Amaloque, e elas,
os teus filhos eram sacrificados e queimados ao Deus Moloque, os filhos de Salomão. Um homem a qual Deus deu para ele sabedoria, agora não houve antes e nem depois dele um homem mais sábio do que ele, agora se esqueceu de Deus. Por quê? Porque o tempo agora a qual vem sobre ele é o tempo de correção. É o tempo que Deus vai colocar ele no estreito. É um Deus que vai começar, ou seja, é um tempo que Deus vai começar, ou seja, a apertar, ou seja, a porca no parafuso. Vai começar a amassar ele. Então nós vamos falar aqui sobre propósito, vamos falar sobre tempo e vamos falar sobre arrependimento. Foi essa mensagem que Deus me deu para a tua vida e para a minha vida, porque o ouvido mais perto da boca é o meu, e a mensagem desce para mim e para você. E a Bíblia fala que a palavra do Senhor é pregada no tempo e fora do tempo. E Jesus navega no passado, levando nós a refletirmos que muitas das vezes o apóstolo Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo pecado. Não é pecado você ter carro, você ter moto, você ter casa, você ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro, o amor estando nessas coisas, é a raiz de todo pecado. E quando nós lembramos aqui que tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, nós entendemos que a Bíblia diz que aonde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro. O tesouro de Salomão era quem? Deus. Deus deu sabedoria. O tesouro de Salomão era Deus. Deus deu riqueza, deu paz no teu reinado, de forma que não tinha inimigos que se opunha a Salomão. Olha, pensa bem, Davi era um homem que travava guerras e guerras, pelejas, e assim outros reinos também de Judá e de Israel. Foram 20 no total reis que reinaram em Judá e em Israel. Mas quem reinou em todo Israel foi primeiro Saul, depois Davi e por segundo Salomão. Os três, os únicos que reinaram em todo Israel. Cada um reinaram 40 anos. Mas você vai não ver falar de Saul. Saul reinou 40 anos. O tempo dele passou e foram poucas lembranças. Davi reinou 40 anos, e só no Antigo Testamento vai falar mais de 22 vezes no nome de Davi, e no Novo Testamento também muitas vezes. Segundo nome na Bíblia mais falado depois de Jesus Cristo e de Deus é o nome de Davi. Agora me pergunta por quê? Porque ele aprendeu a pedir perdão, ele aprendeu a se arrepender, e aonde há arrependimento, o perdão de Deus chega, o socorro de Deus chega, e Deus dá o que? Continuidade. Deus dá o que? Uma nova oportunidade. Eu não sei porquê, mas Deus está falando com alguém aqui forte nessa noite. Deus está dizendo para você da seguinte maneira: o homem tem sido usado pelo inimigo para tentar colocar um ponto final, mas nessa noite Deus está te levando na história para você entender que Ele está colocando uma vírgula para dar continuidade na tua história, porque quem escreveu a tua história é o autor dela, é o protagonista também dela, foi Deus, e Ele não vai deixar a tua história se findar sem primeiro você entender que aos pés dele você é, ou seja, mais do que vencedora. E quando nós voltamos na história, nós entendemos que este homem virou um homem moribundo, que viveu uma vida, ou seja, num opróbrio, um homem que viveu uma vida, ou seja, teve todas as suas regalias, mas agora ele está o quê?
Por quê? Porque o mal, ele tenta passar, ou seja, é como se diz, uma doença hereditária. O mal vem também na família. Como foi com Davi, também queria suceder com Salomão. Por quê? Porque era para Davi estar na guerra, mas ele escolheu estar no palácio. E a Bíblia diz que lá em Jó, no seu capítulo 1, dizia: um dia os filhos do homem vindo até a presença, os filhos de Deus vindo até a presença de Deus, veio também no meio deles Satanás. E Deus diz: de onde tu vens, Satanás? E ele diz: de passear e rodear sobre a terra. Aí me diz uma coisa: um dia vede Davi está lá na guerra, guerreando as guerras de Deus, ele está lá no terraço passeando. Aí ele olha para o outro lado e vê Batseba, e logo ele lança-lhe um pecado. Qual que é? Desejou. A Bíblia fala lá no mandamento, capítulo 20 de Êxodo: não, ou seja, cobiçarás a mulher do teu próximo. O que eu aprendo com isso? Para guerrear é no momento mais de peleja, no momento mais, ou seja, travado, que você está no jejum, na consagração, no momento de campanha, que o inimigo vai tentar fazer você abaixar a guarda, para você comer, para você beber, para você deixar, ou seja, a tua campanha, para você deixar o teu compromisso. E no encerramento dessa campanha, eu já quero decretar a falência do inferno, eu já quero, na autoridade do Espírito Santo, profetizar a derrota de Satanás, porque você veio aqui nessa noite no encerramento para cantar o hino da vitória, e vai sair com o teu milagre, vai sair com a tua vitória. E o inimigo já colocou em retirada. Ele não tem poder sobre a tua casa, ele não tem poder sobre a tua família. Glória a Deus. Porque você está em guerra. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que dores, enfermidades, lágrimas é privilégio dos vivos. Porque morreu, acabou. Morto não passa dor, não passa sofrimento. Morto não sente emoções, vontades. Mas Salomão, voltando lá, ele se deixou seduzir por uma moreninha que chamava Sulamita, aonde ele compôs ali 8 capítulos de cantares na tua mocidade. E dizia que o coração dele estava nas mãos dela. E aonde foi, levou ele, aonde levou ele? A virar as costas para a lei do Senhor. Quando você entra no capítulo 8 de Neemias, é colocado um livro da lei, e Esdras, que é sacerdote e escriba, está lendo ali para todo o povo que voltou do cativeiro. Por que eles foram parar no cativeiro? Porque o tempo, ou seja, de regalia, o tempo de bonança sobre a vida deles, quando eles tinham a rocha, quando eles tinham o eterno, quando eles tinham Deus na vida deles, eles entendiam que o mar se abria, eles entendiam que a rocha jogava água, eles entendiam que o céu dava carne, dava maná, eles entendiam que eles estavam sendo supridos por Deus. Mas quando eles buscavam a idolatria, quando eles queriam saciar a tua carne, quando eles queriam fazer a tua vontade, logo então eles se esqueciam da lei, dos mandamentos. E Deus dizia: quando vocês esquecerem dos meus estatutos, dos meus mandamentos, então vai vir sobre vocês as pragas, vai vir sobre vocês as maldições, que está escrito lá no capítulo 28 de Deuteronômio, no versículo 15 a seguir até 50 e pouco versículos. Mas o tempo, se eles foram obedientes, no capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 1 do versículo 14: se tu deres ouvido aos meus mandamentos e a minha lei, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Bendito será o ventre do teu, o fruto do teu ventre. Bendito será a tua amassadeira, o fruto do campo.
Aí o povo foi parar dentro do cativeiro porque esqueceu a rocha, esqueceu de Deus. Vamos trazer para o dia de hoje. Está de carro, apartamento, casa. Chorou, pagou o preço, recebeu o milagre, se esqueceu de Deus. A prova apertou, lembrou de Deus. A doença chegou, correu para a igreja, chamou a pastora, ligou, mandou mensagem, lembrou de Deus. É verdade. O pastor orou, Deus curou, foi na igreja, foi restaurado, saiu com a vitória. Passou nem uns dias, se esqueceu de Deus. Aí eu vou te ensinar agora, eu vou te levar a conhecer. Ele não é só carpinteiro, porque ele me direitou, eu era um pau torto, ele me direitou. Porque tem um ditado no mundo que pau que nasce torto nunca se direita. É porque nunca conheceu o carpinteiro, Jesus de Nazaré. É verdade. É o maior pescador. Ele ganhou Pedro, pescador, achando que era o maior. Não, Jesus é o maior pescador, porque ele sabe pescar com todo tipo, ou seja, de coisas para pegar peixe, ou seja, a sua rede, vara, ele usa de tudo. Fugiu de público. As ferramentas, ele tem as ferramentas certas. Eu não sei porquê, mas Deus está dando uma mudada na pregação aqui para falar com alguém. Em Eclesiastes, Salomão, agora, ele está não está na sua juventude, Provérbios é na sua juventude, Cantares é na tua mocidade, e Eclesiastes agora ele está na tua, ou seja, feliz. Então ele escreve: há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. É ele dizendo assim, eu deixei me enganar, deixei me levar, deixei ser seduzido, deixei ser atraído, meu coração se esqueceu de Deus. Aí ele volta lá em Provérbios 28, versículo 13: porque todo aquele e aquela que permanece no pecado nunca prosperará na vida financeira, na vida sentimental, na vida emocional e muito menos na vida da saúde. Mas todo aquele e aquela que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Morreu, mas se arrependeu. Tem alguns pregadores que falam assim: Salomão pecou e não se arrependeu. Por que ele escreveria isso? Se arrependeu antes. Por quê? Para ensinar para nós que nós não podemos jamais deixarmos de pedir perdão. Aí o pai dele, lá no capítulo 51 de Salmos, Davi, agora ele está lembrando de Deus no versículo 12, e ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque eu não só cobicei a mulher do meu próximo, mas eu coincidi na morte. Eu não só coincidi na morte, mas também eu pequei. Lá em 2 Samuel, no capítulo, último capítulo, vai dizer que ele quis contar os números das 12 tribos. O próprio Joabe, que era o capitão, falou para ele: não faça isso, porque Deus não quer saber. Deus não quer saber de quantidade na igreja. Deus não quer saber, ou seja, de quantidade no meio das sedes. Deus quer saber do remanescente. É pouco que serão salvos, mas é o suficiente, porque são verdadeiros. Enquanto a mentira estiver prevalecendo, a verdade vai se manifestar para desfazer a mentira de Satanás. É por isso que Deus quer levantar profetisa verdadeira. Deus quer levantar levita verdadeira, que não canta, mas que adora. Profeta verdadeiro, que não entrega chave de carro, mas entrega, sabe o que? Joelho no chão é que você vai buscar, porque Deus não dá nada de graça para ninguém. Estou gostando dessa mensagem. Vem comigo. É o tempo de Jesus, que ensina que se alguém tomar a tua túnica, dá também a capa. Se alguém te mandar caminhar uma milha, vai 2. Mas tem uns aí que é um descrente bomba, pastora Marinalva. Não toca, não fala, porque eu me explodo rapidinho. É porque eu sou crente, mas eu não sou bobo. Então pega o exemplo de Jesus. Jesus disse: esse exemplo vai ficar. É o tempo de Jesus, o maior missionário. Esse exemplo vai
vai ficar na história. Assim como eu lavei os pés dos discípulos, sendo eu Senhor e Mestre, e bem falaste, porque sou Senhor e Mestre, mas eu fiz isso para vocês entenderem que o servo, ou seja, o Senhor, não é maior do que o servo. Glória a Deus. Aleluia. Deus está tratando de arrependimento, mas está tratando de servidão. A pastora pediu, pega aquela cadeira. Aí vai com a cara emburrada. A pastora pediu, faz isso. Aí, ou seja, vai, mas vai murmurando. Aí não sabe que é o tratamento. Talvez Deus está falando para ela assim, ó, aquela ali vai ser levantada, aquele ali vai ser levantado. Mas testa a humildade dela. Aí você vai dando glória. Quem quer mais pega água, dando glória. Quem mais vai lá e dando glória. Aí ela te chama e fala, vem para cá, vou te levantar agora, porque você passou no teste. Aconteceu isso numa igreja, que foi falado um testemunho verídico, que o pastor chamou um dos seus servos ali, obreiro, e mandou ele umas 20 vezes pegar a mesma cadeira, levar lá, voltar e levar e voltar. E ele disse assim, meu Deus, o que está acontecendo, pastor? E ele pensou em murmurar e reclamar. Ele falou, vou dar glória, porque o pastor é a mesma coisa de Deus na terra. Eu obedecendo o pastor, estou obedecendo a Deus. Quando ele chegou na última vez, ele falou, agora você senta aqui. A partir de hoje, outro vai entrar no teu carro. Você vai ficar aqui agora, aqui, ó. E levantou ele com o carro. E ele deu glória. Olha para você ver. O tempo dele passou, mas nós não entendemos o tempo e o trabalhar de Deus. Não entendemos como Deus quer fazer nas nossas vidas e queremos acelerar o processo. Na cidade, eu vou entrar aqui que Deus mandou no tema. Na cidade de Naim, foi uma cidade a qual tinha velado o marido, agora está velando quem? Seu filho. No meio da cidade, está confirmando o versículo da Bíblia: chorai com aqueles que ajudam, e se alegrai com aqueles que se alegram. Espera, que o tempo de alegrar está chegando. Espera, que o tempo de sorrir está chegando. Talvez você está no meio do processo. Talvez você não entendeu, ou seja, o propósito, porque o propósito para todo tempo debaixo dos céus. No meio da cidade é de choro, no meio da prova é de angústia. Mas entenda, aonde Jesus está, a multidão acompanha. Mas a diferença é que destaca 3 classes de multidão. Uma multidão é para ver ele errar quando ele falar, é para ver ele gaguejar e ficar sorrindo. Uma multidão é para querer pegar Jesus, e a outra multidão é para tacar pedra em Jesus, é para falar que ele é filho de José, é para falar que ele tem irmãos e irmãs, é para falar que ele não é o Cristo Messias. Mas a terceira multidão se destaca, é aquela que não está correndo atrás do pão, é aquela que não está correndo atrás do benefício. Deus fazendo, ele é Deus. Deus deixando de fazer, ele continua sendo Deus. Essa multidão que se destaca das 3. Enquanto essa mulher chega no final, diz que era na saída que ficava para a entrada de Jesus. Jesus estava entrando aí, mas ela estava saindo. Está entendendo? Então significa que no começo vai ser doloroso, no começo vai ser difícil, no meio também vai ser difícil. Então eu vou dizer, pastor, me ensina aqui o mistério. O mistério é porque não adianta ter 50 anos de crente, 100 anos de crente. Sabe por quê? Porque a importância não está no começo e nem no meio, está no final. Apocalipse: aquela que perseverar até o fim, este será salvo. Doramando e andasse, decalamando e andasse. Deus está falando contigo, para mim, para nós, para a igreja dele, despertarmos e vivermos o melhor de Deus, tendo ou não tendo, na alegria, na tristeza, vivendo o melhor de Deus. Por quê? Porque se tem algo acontecendo aí, ou seja, de dificuldade, se tem prova passando, é porque vai ter vitória. O professor, ele te dá uma prova para você ser o que? Reprovado? Não,
aprovação. O intuito da prova é o quê? Para você ser aprovado não é? Para você passar de ano. Deus te dá a prova, te entrega a prova no intuito de você tomar posse do que você pediu. Talvez você está orando meses, talvez você está orando anos, eu não sei. Mas Deus está te dizendo assim, ó, quanto mais a prova é maior, maior será a tua vitória, maior será o teu galardão, maior será, porque esse tempo está se finando, esse tempo está passando, já sinto o cheiro da vitória. Deus está estendendo o tapete da revelação diante da tua casa. Ele vai salvar os teus familiares. Glória a Deus, aleluia. O mesmo Deus que teve aqui o culto foi pensa na manhã com Deus, é o mesmo que está aqui hoje. Abraça com Ele, não larga dele, porque desde quando você se prontificou da tua casa para vir para cá, Ele já estava dizendo: ali é minha adoradora, ali é minha serva, ali é meu servo, que, ou seja, fazendo sol ou chuva, está lá me buscando. Aí tem gente que fala: não precisa congregar, eu busco da minha casa, eu busco sim da tua casa, mas Deus não vai derramar nada do alto sem primeiro você pagar o quê? O preço. Aí você chega molhado, talvez não tenha uma sombrinha, aí você chega aqui e tenta se secar, aí o Espírito Santo te batiza e você molha, mas molha mesmo com o suor do fogo e da chama que Deus te sela com o Espírito Santo. Enquanto você está dando glória, você que não é batizado aí, que não fala em mistério, anseia por isso, porque é o selo sendo selado do Espírito Santo da tua vida, para você ter moradia, porque lá tem moradia para todos. Aquela mulher está vindo até o encontro de Jesus, trazendo um pranto. A viúva de Naim, ela está trazendo dor, ela está trazendo amargura. É o tempo dela, o propósito dela é trazer o quê? Perdas. Mas Jesus Cristo vai caminhando com 3 multidão, uma atacando pedra, uma querendo ver o tombo dele, e a outra dizendo assim, ó: esse é o Salvador, eu não largo, eu não deixo, eu sigo ele, eu estou com ele. Aí Jesus disse: aqueles que me servem, o meu Pai o honrará. Não é a pastora lá em Alba não, se tem alguém esperando por ela não, porque eu louvo, porque eu faço isso. Não, Jesus disse: aquele que me serve, o meu Pai o honrará, e aquele que me segue, o próprio Deus te honra, o próprio Deus te exalta. Aí de longe Jesus olha para ela e fala: mulher, você pode vir até a mim carregando dor, você pode vir até a mim trazendo a tristeza, o pranto, mas eu vou à morte, mas eu vou até a ti levando o tempo de alegria, eu vou até a ti levando o tempo de restauração, eu vou ao teu encontro levando a vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cadê os adoradores verdadeiros? E aquela mulher foi surpreendida com o tempo de Jesus Cristo, porque o tempo de Jesus Cristo é de restauração, o tempo de Jesus Cristo é de vitória. Na vida de Ana não foi diferente. Foi um tempo de amargura, foi um tempo de perseguição, foi um tempo na vida de Ana de lágrimas, de dor e de sofrimento. Mas Jesus Cristo desceu sobre a vida dela, porque Ele viaja nos 3 tempos para levar o tempo de alegria, de honraria sobre a vida dela, sobre a casa dela, que não fez só do filho dela profeta, mas fez sacerdote e juiz, porque ela entregou nas mãos de Deus. Um dia eu estava detido, vários anos dentro de uma prisão, e ali foi aonde eu conheci Jesus. Ali foi aonde verdadeiramente Jesus me transformou. Eu deixei as bermudas, eu deixei as camisas cavadas, eu deixei as drogas,
Eu deixei os vídeos, eu deixei tudo por Ele. Porque o meu tempo chegou, Jesus chegou com o tempo dele sobre a minha vida, e o tempo passou, agora é de tristeza, amargura, decepções, frustrações. Aí um dia minha mãe disse: vou trazer a Cobol para você uma perguntinha, porque está muito calor. Deus mandou eu falar, eu vou falar para você um pouco do testemunho, só esse pedacinho. Eu falei para ela: mãe, eu não uso bermudinha, nada contra quem usa, não estou pregando aqui, ou seja, doutrina, não, só um testemunho. Ela insistiu novamente: vou trazer uma camisa capadinha porque está fazendo muito calor. Eu falei: não, mãe, eu não uso. Ela insistiu a terceira vez. Aí eu falei para ela: mãe, eu sou crente de verdade. Quando eu estava no mundo, eu também queria ser um dos maiores, ou seja, criminoso e tudo. Mas quando eu estou com Deus, não sou falso, eu sou verdadeiro. Eu não uso isso. Por quê, meu filho? Porque eu sou crente verdadeiro. Aí eu falei para ela: a senhora lembra que você falou que me entregou nas mãos de Deus? Ela falou: lembro. Então deixa eu nas mãos de Deus agora, porque é o Espírito Santo de Deus que muda a vida da pessoa e transforma a vida da pessoa através de alguém também. Quando eu conheci o bispo Fabrício lá, Deus sempre vai usar alguém para te levantar do buraco. Deus sempre vai usar alguém para te estender as mãos. Deus não vai descer lá dos céus e você está dentro do buraco e pega nas tuas mãos, não. Ele é capaz, ele tem poder. Mas Ele vai usar a Marinalva, a pastora, para no dia que você estiver depressiva, no dia que você estiver precisando de oração, ligar para ela e Deus vai dar autoridade, Deus vai dar, ou seja, para ela autonomia, Deus vai dar ousadia e ela vai determinar, e Deus vai te dar, ou seja, o livramento para você sair daquele tempo. Já estou quase encerrando. Aí sabe o que envergonha muitos cristãos de hoje? Se chama ingratidão. Não reconhece, pastor. Não reconhece, igreja. Porque tem que exaltar quem ajudou isso. Não. Mas tem que reconhecer. Sabe por quê? Jesus Cristo vai dizer: aquele que eu envio, e quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o meu Pai que me enviou. Então, quando Deus envia alguém sobre a tua vida, não importa o passado, não importa o que ele foi, não importa o que ela foi, não importa se sabe falar ou se não sabe falar, o importante é que Deus está colocando algo diferente sobre a vida dessa mulher, sobre a vida deste homem, para você tomar posse, para sair desse quadro, para sair dessa situação. E só quem crê que foi Deus que envia, recebe e sai decretando vitória, sai recebendo a vitória e o milagre sobre a tua vida. Sobre a vida de Neemias, quem conhece Neemias na escritura e amante, sabe que ele era copeiro, entregava água para o rei, mas antes de entregar ele tinha que beber, porque se tivesse veneno, ele seria o primeiro. Era um trabalho de alto risco. Ele zelava pela vida de quem? Do rei. Aí o Deus do céu está dizendo: esse tempo vai passar, vou tirar você dessa situação, mas espera, entenda, compreenda. Não dou nada de graça para ninguém. O povo está lá 70 anos dentro do cativeiro. Jeremias 29, versículo 10. Depois de findar os 10 anos, Deus diz: pensem eu os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para mudar o fim que desejais. É Deus dizendo assim: está findando a tua luta, está findando a tua prova. Não se esqueça de mim, porque senão você vai perder a tua vida, a tua salvação, ou vai voltar da estaca zero, vai voltar do início da prova novamente. É Deus falando com alguém aqui nessa noite que não sai da prova. Eu estou sendo provado, é Deus. Não, tem prova que foi que nem Jó, um homem íntegro e reto, mas Deus aprovou provar ele. E tem prova que a pessoa não deixa o pecado, não deixa o erro, não deixa a desobediência e volta para a estaca zero. Aí Deus está dizendo para você: vou quebrar, vou amassar, vou fazer de você um vaso, mas não é um vaso trincado, rachado, é um vaso de honra, é um vaso de ouro, para o nome dele ser glorificado.
Deus ser adorado e glorificado. Aí Deus fala: vai lá construir agora a cidade que está destruída. O meu povo está chegando aí. Estou tirando eles do cativeiro. Estou tirando eles da situação de opróbrio, da luta, da prova. Vai construir. Dentro de 52 dias, os muros de Jerusalém são restaurados. Mas pensa que foi fácil? Tinha um tal de Sanballat e outro falso profeta que estava pelejando e tentando contra os profetas verdadeiros. Era uma espada na mão e a outra no muro da construção. Deus te dá estratégia para vencer seu inimigo. Deus te dá estratégia para vencer falsos profetas. Aquele que te baluja, eu sei que está te batendo nas tuas costas ali e te dando, ou seja, expectativas em vão. Foge desses. Foge da aparência do mal, a Bíblia fala. Aí Deus fez o que dele? Quem conhece a história? Jeremias se tornou príncipe. De copeiro para príncipe. Entendeu o que Deus quer fazer sobre a tua vida? Mas passa o tempo que você está passando, dando glória. Passa o tempo que você está sendo submetido, que Deus te incumbiu nessa batalha. É porque você tem potencial, mulher. É porque você tem potencial. É porque você é valoroso e valorosa. Deus não escolhe covarde. Deus não escolhe medroso. Deus escolhe, mesmo que seja 300, para derrotar mais de 80 e poucos mil, como foi com Gideão. E os crentes é um povo destemido. Os crentes é um povo que não desiste. Deus colocou essa mensagem no meu coração para dizer para você. Estou encerrando agora. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e as tuas misericórdias não têm fim. Capítulo 1 de Lucas. As misericórdias do Senhor são de gerações e gerações. Elas sempre estão prontas para te socorrer. Você que caiu, você que, ou seja, deu uma andada longe, se arrepende, volta para os braços, faz como Salomão, faz como Davi. Você que está passando pela prova como Jó, entenda: ainda na minha carne verei a Deus. Depois de consumir da minha pele os meus bens, as minhas riquezas e os meus filhos, verei a Deus com os meus próprios olhos. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Deus seja louvado e engrandecido ao nome de Deus. Vamos colocar sobre os pés. Depois eu vou estar orando. Vou passar para a pastora. Eu ia orar, mas já está chegando ali o tempo. Eu quero ser bem leal com o tempo. Vou estar orando daqui, porque Deus me passou algumas 3 revelações. Eu vou estar passando pessoalmente. Amém? Vamos receber a pastora com palmas e glória a Deus. Quero passar para ela entender.